queridos irmãos do Centro Espírita Luz e Caridade de Santa Cruz, internautas de todas as partes do Brasil que nos acompanham, estamos aqui para mais uma palestra promovida pela nossa Casa Espírita. Para a nossa ambientação, vou ler uma mensagem do Espírito Joana de Ângeles, psicografada por Divaldo Pereira Franco e consta do livro Vida Feliz. A lição é a 34. Preserva a jovialidade na tua conduta. Um senho carregado reflete aflição, desgosto, contrariedade. Podes ser de atitudes retas e comportamento sério, sem que te afixes à máscara contraída do mau humor. Jovialmente e com alegria, esparze bom ânimo, irradiando o bem-estar de que esteja rico o teu coração. O tesouro de um comportamento jovial tem o preço da felicidade que oferece a todas as pessoas. Vamos orar. Amado Mestre Jesus, Divino Pastor de nossas almas, aqui estamos, Senhor, reunidos para mais uma oportunidade de conhecimento e de estudo da Tua doutrina, que é pautada nas leis de Deus, doutrina dos Espíritos, que é o cristianismo redivivo. Obrigada, Senhor, pela grandiosa oportunidade. Que assim seja. Agora, vamos assistir a uma palestra com uma das pessoas convidadas e que com certeza preparou com todo o seu carinho. Muita paz. Um prazer imenso ter esta oportunidade de me dirigir a todos. Quero agradecer o convite e vamos falar de um assunto muito interessante. Kardec, o educador, é um assunto interessante porque nos ajudará a compreender como a tarefa e a experiência realizada como educador na sua vida profissional interferiu e ajudou no trabalho da elaboração, ou melhor dizendo, da organização do conteúdo espírita. Porque é sempre bom dizer, não é? Kardec não criou nada que fosse da sua cabeça. Ele recolheu os ensinamentos, ele organizou as perguntas, ele elaborou novas perguntas, ele teceu comentários sobre as respostas dos espíritos, ao conjunto de conhecimentos para facilitar também a compreensão das pessoas. Então, o nosso objetivo, ao enfocar o tema, é exatamente esse. E antes de começar exatamente a falar da trajetória do professor Rivaio, vamos lembrar que ele foi uma personagem muito importante no contexto histórico e social da sua época, porque aos 19 anos ele escreveu um livro, né? Aos 24 ele propôs um plano, de reforma do ensino na França, escreveu muitos livros, e ao fim da vida, da sua vida profissional, os seus livros foram adotados pela Universidade da França. Uma elevada honra para um intelectual dedicado ao ensino. O professor Rivaio falava, ou melhor, dominava, 5 idiomas, porque ele também traduzia as obras do alemão, do inglês,
do espanhol, do italiano e do holandês. Então, ele também se dava muito bem com os números e as letras. Normalmente os homens ou se dedicam a um ou a outro, mas ele transitava bem, não é, nas ciências que lidavam tanto com os números quanto com as letras. Então, o professor Rivaio, ele é uma personagem extremamente importante, né, para a sociedade francesa naquele período. E angariou uma grande experiência. Mas essa experiência, ela começou quando ele tinha 10 anos, né? E ele vindo de uma família católica, de uma família de magistrados, de advogados, foi estudar em Verdun aos 10 anos e no Instituto de Pestalozzi. Pestalozzi é um grande mestre que foi cognominado o educador da humanidade. Isso porque ele desenvolveu um método totalmente revolucionário para a época, porque as suas aulas envolviam o trato com os alunos, ou seja, o trato amoroso, né, carinhoso. Pestalozzi conseguia fazê-los se sentirem capazes, né, do seu instituto ganhou grande projeção na Suíça e em toda a Europa. E para lá se dirigiam jovens de várias nacionalidades, sendo a Suíça um país protestante, não é? E o menino Rivaio católico, naturalmente ele conviveu com essas diferenças de pensamento, não é? Isso foi importante para ele. O Instituto Pestalozzi, de Pestalozzi, ele prestou um importante serviço porque, além de ser um ensino extremamente eficiente, não é? Ele também produzia o encontro de pessoas, não é? De lugares muito diferentes, pessoas que falavam línguas diferentes, que tinham experiências diferentes. Isso também foi importante para o jovem, né, que estava ali começando a sua vida de um aprendizado mais aprofundado. Então, Rivaio entra criança, né, e já sai um homem feito. E aos 19 anos, ele publica, em 1823, o curso teórico e prático de aritmética, cujo objetivo não era mais aos mestres e às mães, porque ele dizia que as mães precisavam aprender, né, aquelas orientações para que o trabalho delas de orientar os filhos, de entender as questões dos filhos apresentadas para eles, para que elas pudessem ensiná-los de uma forma, ajudá-los de uma forma melhor. E esse instituto de Verdun era muito interessante porque ele Pestalozzi apresentava aulas de botânica fora da sala de aula, na natureza, né? O estudo tinha um caráter prático, ele ia além da sala de aula. E também tinha um caráter moralizador, no sentido de que os alunos eram orientados, né, para a questão dos sentimentos, para a questão da moral. E, portanto, isso não se ensinava em escola nenhuma, o que tornou realmente muito avançado esse curso. Então, Rivaio sai de lá, publica o seu livro e começa o seu trabalho de educador.
e vejam, aos 24 anos, né, muito jovem, portanto, ele já publica um livro, né, que tem por objetivo propor a melhoria da educação pública no país. Nesse livro, ele faz críticas a professores que são mal formados, que são despreparados, né, e que apresentam um método de ensino que é um que privilegiava a memorização e não a compreensão dos assuntos, de um ensino que era formulado para todas as idades da mesma maneira, não considerava, né, as diversas nuances nas faixas etárias diferentes dos alunos. Era um ensino que usava de castigos e intimidações para que o aluno se visse obrigado a estudar, não é? E, portanto, era um ensino que não despertava a vontade, né, o entusiasmo dos alunos em aprender. Então, Rivaio, o professor Rivaio, ele faz essa crítica nesse livro e propõe algumas mudanças. E se nós observarmos com cuidado essas mudanças que foram propostas no início do século XIX, né, elas, se implementadas hoje, no século XXI, elas ainda funcionariam muito bem, visto que nós identificamos aqui, na experiência do nosso país, a dificuldade, né, da educação, né, da falta de apoio para o educador, da falta de condições adequadas, das salas superlotadas, porque naquela época também havia salas superlotadas, e essa é uma coisa que ele também inclui na sua crítica, não é? E nós vamos verificar que as propostas do professor Rivaio, elas são muito atuais. Quais são as propostas? Não é? Ele dizia assim, que educar e instruir são coisas diferentes. E instruir é passar o conhecimento de determinado saber. Educar é um conceito muito mais amplo. Educar significa formar caracteres, significa estimular as virtudes e reprimir os vícios, significa preparar a pessoa moralmente para a vida, de forma que ela seja equilibrada, que ela tenha bons parâmetros morais para tomar as suas atitudes na vida. Portanto, para instruir era preciso saber, mas para educar era preciso e é preciso ser. Ou seja, para educar é exigido mais do que o conhecimento, mas sobretudo o comportamento, não é? Ninguém pode educar para uma coisa tendo um comportamento completamente contrário àquilo que está dizendo, sob pena de aquele processo educacional não surtir o efeito desejado. Bem, e aí o que acontece? As mudanças são as seguintes. Primeiro, a criação de instituições de curso superior, porque a educação é uma ciência. A educação não poderia ser improvisada. Então, era necessário criar instituições pedagógicas para dar noções profundas, ensinamentos profundos de pedagogia, de didática, porque uma coisa é saber e a outra coisa é saber transmitir. Então, o foco seria na formação dos professores. Criar também um colégio de aplicação, para que
os futuros professores pudessem atuar naquelas turmas, sendo supervisionados por profissionais experientes, até que eles se sentissem, estivessem em condições de prover o ensino de uma forma tranquila, de uma forma segura. Então, este aula para fazer as observações ao final de cada aula, né? Sobre o que foi bem, sobre o que não foi, enfim, dar a orientação necessária para que o futuro profissional se sentisse seguro, né? Se tornasse um bom profissional. E aí o tempo passou e as vicissitudes da política, não é, fizeram com que aquele projeto não fosse adotado. Então o professor Rivaio, ele se desliga, não é, chega ao fim da sua vida profissional um tanto decepcionado com a não realização daquele projeto. E aí, tempos depois, ele toma contato com os fenômenos espíritas. E a partir desse contato, ele tem a percepção que vários homens de cultura da sua época não tiveram. E naquelas manifestações estavam inteligências, porque a mesa não poderia passar nenhuma informação, porque a mesa é um objeto, é matéria inerte, e ele então, resumindo rapidamente, porque o nosso objetivo não é abordar essa passagem, né, mas a influência como educador, ele tem contato, né, com os espíritos. Então ele percebe os outros companheiros, os outros estudiosos, se limitavam a observar se tratava de um fenômeno genuíno, verdadeiro, ou se era fraude. E uma vez constatada a fraude ou a não fraude, eles abandonavam o assunto. Mas o professor Rivaio, com a sua acurada visão filosófica, percebeu que ali estava uma questão que se manifestavam. E aí ele começou a elaborar perguntas de caráter sério, né? E a coisa foi ficando muito interessante. E há uma passagem no livro Obras Póstumas em que os espíritos dizem que se não fosse aquela dedicação ele viveria muito mais na vida física, mas certamente não alcançaria, né, a realização do seu objetivo. Então foi um trabalho sacrificial, porque ele ia dormir à meia-noite e acordava às 4 da manhã, ou seja, dormia 4 horas só, ficava à luz de velas, porque não existia luz elétrica, e também as velas, elas produziam uma fumaça tóxica, que comprometeram por mais de uma vez a sua saúde. Mas foi realmente um missionário da educação e depois um missionário da terceira revelação. Ora, nesse trabalho da terceira revelação, né, da materialização pela escrita, né, pelos livros dos ensinamentos dos espíritos, ele teve uma atuação intensa, não apenas de para o mundo inteiro praticamente, né, como também
de ler e selecionar as coisas que julgava interessantes. Então, a sua experiência de educador, não é, na vida de relação, na vida da sociedade, foi de grande valia para a elaboração desse trabalho. Certamente, um espírito que já havia realizado outros voos, não é, e que foi preparado desde a infância para essa tarefa de educador e de alguém que organizava muito bem as informações. Nós vamos verificar que usou a maiêutica de Sócrates, o método de perguntas e respostas, que ele conseguiu para serem abordados pelos espíritos. E ele conseguiu também formular perguntas muito interessantes para que os espíritos respondessem. Isso não ocorre sem reflexão. Isso não ocorre sem aprofundamento. Isso não ocorre por acaso. Né? É necessário um trabalho muito grande para reunir essas perguntas, para pensar esses temas. E aí nós vamos verificar que, ao longo de algumas questões, ele faz uma explicação acerca da resposta dos espíritos. Nós vamos verificar também que ele faz diversas perguntas, não é, sobre um determinado tema que se constituem em perguntas e subperguntas. Então, por exemplo, a questão 166 são 4 perguntas em uma, não é? Porque ele começa assim: sofre a prova de uma nova existência, não é? E ele pergunta: e como é essa transformação? Mas para isso era necessária, né, a transformação. E ele pergunta: como é essa transformação? Não é? Será a sua transformação como espírito? E os espíritos respondem que é necessária a experiência da vida corporal. E aí ele diz assim: quer dizer então que o espírito retoma o corpo, um novo corpo, após viver uma experiência? E os espíritos respondem que sim, é evidente. Então há situações em que ele faz tantas perguntas, e às vezes ao ler eu me perguntava: mas por que ele fez essa pergunta de um jeito e depois fez do outro? Para cercar por todos os lados. Exatamente o que deveria ser dito, que favorecesse a compreensão. Porque a doutrina espírita não tem mistérios, não é, inabordáveis, não tem dogmas. Quando na questão 171 do Livro dos Espíritos, Kardec fala sobre o dogma, pergunta sobre o dogma, em que se funda o dogma da reencarnação, não é? Em expiação e melhoramento progressivo da humanidade. Esse dogma não é o dogma daquele que não pode ser contestado, como nós estamos acostumados a ouvir. Mas a palavra dogma aí quer dizer o ponto fundamental de uma religião, de uma doutrina. Então nós vamos verificar que a contribuição de Kardec é muito grande, porque, como diz Herculano Pires, Allan Kardec surgiu para o mundo a 18 de abril de 1857, com a publicação da primeira edição de O Livro dos Espíritos, porque antes ele era o professor Rivaio. A partir desse momento em que ele adota esse pseudônimo de Allan Kardec, para que o peso do seu nome não influenciasse na avaliação da obra, não é? A obra ela deveria prosseguir por si mesma, pelo valor
do conhecimento que trazia, e não pelo peso da sua fama ou da sua influência. Então, Allan Kardec é, faz, elabora essas perguntas, não é? E a gente sabe que ele não elaborava isso sozinho, ele conversava muito com a esposa, não é? Amélie Baudet, sobre essas questões, e dessas conversas, não é, amadurecidas, dessas conversas profundas, nasciam outras questões e outras perguntas. Então, Allan Kardec, ele foi o organizador desse conjunto de conhecimentos, desse conjunto de informações que constituem a doutrina espírita, né? A terceira revelação. E o mérito dele está, né, em assumir essa tarefa e levá-la com extrema competência e dedicação, né, ao máximo possível do que ele podia realizar. Mas o seu papel como educador também serviu para estabelecer o que ele chamou, né, de controle universal dos ensinamentos dos espíritos. Porque uma das primeiras observações de Kardec, e ele vai dizer isso na introdução do Livro dos Espíritos, é que os espíritos não são iguais, nem em conhecimento, nem em experiência, nem em poder. Eles não são iguais. Cada um tem a sua história, cada um está num nível evolutivo. Há espíritos tão ignorantes que nem sabem que desencarnaram. Não é? Há espíritos que estão no mundo espiritual conservando as crenças de quando estavam encarnados. E o fato dele perceber isso fez com que ele percebesse que esses espíritos muitas vezes sabiam menos que os homens. Claro que existiam espíritos elevados, elevadíssimos. Aliás, esses que o assistiram na organização do conjunto de conhecimentos doutrinários. Mas eles não mereciam o mesmo grau de confiança. Por isso, lá no item 100 do Livro dos Espíritos, na escala espírita, nós vamos perceber a distribuição, não é, das categorias e das classes de espíritos, para entender que os espíritos imperfeitos, não é, que são espíritos nos quais o interesse material, né, a influência da matéria predomina, não é? Eles muitas vezes eles são zombeteiros, levianos, que é uma das classes dos espíritos imperfeitos, não é? E pseudo-sábios, né? Espíritos impuros, que são aqueles que se comprazem no mal, e que, portanto, não bastaria a revelação vir do mundo espiritual, mas teria que ser estabelecido um controle sobre essas informações, para separar o joio do trigo, para saber o que era ensinamento, o que vinha da espiritualidade superior e aquilo que não era, ou pelo menos que não podia ser compreendido no momento. Então, através desse método, eles faziam uma pergunta, né, a mesma pergunta, para médiuns de países diferentes e que falavam naturalmente línguas diferentes e nem se conheciam. E ele, como era um pentaglota, ou seja, falava e escrevia 5 línguas, ele tinha essa facilidade, além do francês, é claro.
si, e que falavam até línguas diferentes. E aí as 10, fazia aquela mesma pergunta a 10 pessoas diferentes. E as respostas chegavam. E aí ele separava as respostas daquela pergunta e ia ler as respostas. Se de 10 respostas uma destoava, ele separava e considerava as outras corretas, porque todas elas tinham praticamente o mesmo conteúdo. E aquela que destoava, ele iria analisar mais tarde para saber se a sua interpretação não estava equivocada a respeito da resposta, não é? Se havia um componente novo ou se simplesmente se tratava de uma resposta equivocada. Então, por esse método do controle universal dos ensinamentos dos espíritos, ele conseguia aferir o que merecia crédito, não é? O que merecia ser considerado como verdadeiro e aquilo que não contribuía. Então ele separava e assim ele foi elaborando, não apenas as questões do Livro dos Espíritos, mas nos anos subsequentes as questões dos outros livros, não é? Do Livro dos Médiuns, do Evangelho, do livro do Céu e Inferno e a Gênese. Ele foi então utilizando esse método como uma forma de aferir, né, o grau de confiança que aquela resposta merecia. Note que estamos falando aqui dos primórdios, não é? Então ele construiu as bases do entendimento da revelação espírita. E é por isso que nós estudamos até hoje essas bases nos livros da codificação, porque verdadeiramente são eles que nos dão segurança, a segurança do conhecimento, para que nós possamos entender com clareza, né, na fonte límpida e inesgotável do conhecimento da espiritualidade superior, né, da revelação das leis da natureza, para que nós estejamos seguros acerca do estudo que estamos realizando. Isso é muito importante. Eu conheço pessoas que se interessam por diversos livros, todos muito válidos, mas que não levam a sério essa preocupação, esse dever de estudar as obras doutrinárias, porque tudo mais é acréscimo, não é? E quando a gente tem aquela segurança, a gente pode ler tudo que não vai mais se confundir, porque nós já assimilamos com clareza e com segurança o conteúdo doutrinário, e ele é básico porque ele é o alicerce da construção do pensamento doutrinário espírita, não é? E isso é muito importante. Mas lá na introdução do Livro dos Espíritos, nós vamos verificar também a preocupação do codificador com a definição de termos. Por exemplo, espiritismo é um termo que não havia. Ele criou esse termo, porque ele vai explicar na própria introdução que os seres que se comunicaram diziam que eram gênios ou espíritos. O termo espiritismo, porque para coisas novas são necessárias palavras novas, a fim de que as palavras não se confundam, as pessoas não se confundam com o significado das palavras. Cada coisa tem que ter a sua palavra certa para não provocar confusão, não é? Ele vai chamar de anfibologia. E aí, no item 2, também da introdução do Livro dos Espíritos, nós vamos verificar a preocupação do codificador com a palavra alma. Não é? Então, ele começa analisando o ponto de vista materialista, e ele diz que os materialistas dizem, afirmam, acreditam que há no ser humano, não é, alguma coisa que dá a vida. Mas quando
essa coisa acaba, a vida acaba. E, portanto, não é, a matéria perdeu a vida, perdeu tudo. Não é? Depois ele vai dizer que existem pessoas que acreditam, não é, que a alma, não é, quando desencarna, ela volta para o todo, mas ao voltar para o todo, ela perde a sua individualidade. Porque uma vez que que a gota d'água volta ao mar, é impossível separá-la do mar. Essa ideia já é um progresso em relação à ideia anterior. Porque na ideia anterior, no materialista, tudo se acaba, não é? E nada sobrevive. Nessa ideia, alguma coisa sobrevive, mas também perde a sua individualidade e não pode ser identificada. E o terceiro conceito, né, que é o conceito de que o ser retorna ao todo, mas mantém a sua individualidade. Kardec diz que o erro, né, das pessoas é ter a mesma palavra designar a primeira ideia de alma, não é? Como alguma coisa que acaba, que é o princípio vital, cessa a sua atividade. A segunda classificação, não é? Como o fluido que volta para o todo universal, a inteligência que volta, né, para o todo universal. E, finalmente, a terceira hipótese, como a concepção espírita de que o ser prossegue e mantém a sua individualidade. Então, essa é uma preocupação com a questão de uma palavra apenas, cujo entendimento pode ser profundamente prejudicado porque as pessoas estão falando da mesma palavra com significados totalmente distintos. Não é? Por isso há dificuldade. E nós vamos verificar que a educação é o centro mais do que a concretização do progresso educacional do espírito. Nós vamos verificar que a doutrina espírita ela é essencialmente uma proposta educativa ou educacional. Por que isso? Não é? Porque nós aprendemos que Deus é a bondade absoluta, né? É o bem absoluto. Nós aprendemos que Deus não se ira, né? Não se aborrece, não se entristece. Essa é uma visão antropomórfica, ou seja, de Deus na forma de homem, porque o homem ele não lhe sendo possível imaginar como seria Deus, ele criou um Deus à sua imagem e semelhança, não é? Como se fosse um homem com superpoderes. Mas, na verdade, não é disso que se trata. O Deus que o Espiritismo apresenta é o Deus criador das galáxias, do universo. Então, nós vamos verificar que nós não estamos submetidos a rituais, a simbologias, não é? A profissionais da religião, não é? A hierarquia sacerdotal, não é? A paramentos, ornamentos, etc. Não é? A conceitos mitológicos, absolutamente. Nós vamos aprendendo que o processo de evolução do espírito é um processo educativo. Ou seja, quanto mais o indivíduo se aprimora, desenvolve mais ele progride, mais ele avança, mais ele se aproxima da felicidade. Por outro lado, quanto mais o espírito se mostra rebelde, não é, refratário aos ensinamentos divinos,
mais ele cria para si situações dolorosas, porque o mal que eu faço ao outro é o mal que eu faço a mim mesmo. Aquela consequência, em algum momento da minha existência ou das minhas existências físicas, vai me alcançar. Então, tudo aquilo que eu faço ao outro é a mim que faço. Ora, esse entendimento é profundamente educativo, porque me leva a conceber, a entender que para eu ascender, para eu me aproximar da felicidade, eu preciso fazer o bem aos outros. Eu preciso ter uma orientação moral, eu preciso ter os meus parâmetros bem definidos, eu preciso aproveitar o meu tempo e eu preciso tentar acertar o máximo possível. Eu digo tentar porque nem sempre a gente consegue. Somos espíritos imperfeitos. Mas o comprometimento com a intenção de acertar, não é, vai nos fazer, ao longo do tempo, ir aprimorando essa experiência e essas atitudes, através da melhoria do pensamento, através da melhoria das ações, dos sentimentos. Então essa é uma proposta eminentemente educativa. Então eu tenho, diante dessa proposta, duas possibilidades. A possibilidade de aceitá-la, de lutar por ela, para que ela se realize em mim, e a possibilidade de rejeitá-la, de continuar indiferente ou refratário a essa proposta. E aí, quando o espírito se torna refratário a essa proposta, resistente a ela, não é? A lei de causa e efeito age no sentido de fazer com que o indivíduo sofra o mal que causou ao outro. Não é? Então Jesus diz que quem com a espada fere, pela espada será ferido. O que é isso senão a lei de causa e efeito? Ora, então a questão é, ou eu me educo de boa vontade, me esforçando para tal, sabendo que essa transformação é um processo lento, não é? Porque nós trazemos arraigados em nós apegos, condutas, atitudes que são de um passado muito longo, mas é possível modificá-las, né? Ou eu me torno refratário a elas, e aí a lei de causa e efeito vai me educar. Em outras palavras, ou eu me educo, ou a lei vai me educar. Então, se eu me educar, eu caminho mais rápido. Se eu aguardar a lei me educar, eu vou passar por experiências reencarnatórias dolorosas. Por isso, Castro Alves diz assim: é a dor que, através dos anos, dos algozes dos tiranos, anjos puríssimos faz, transmutando os neros rudes em arautos de virtudes, em mensageiros de paz. Ou seja, se eu me esforçar no processo, eu progrido. Eu não preciso esperar a dor me alcançar para me modificar. Eu ganho tempo, não é? Então, é necessário que nós entendamos que Kardec, o excelente educador, devidamente preparado e assistido pela espiritualidade, teve uma atuação decisiva, não é? Muito importante na implantação da terceira revelação. Ele trabalhou para que nós pudéssemos compreender com alguma facilidade, né, a mensagem doutrinária. E uma vez compreendida, resta o desafio de vivenciá-la. Então é uma tarefa de todo dia, é uma tarefa silenciosa, íntima, é uma tarefa da luta por implantar dentro de nós um estado emocional e de sintonia com as fontes superiores da vida, para que um dia isso se torne permanente em nós, né? Aí nós já estaremos numa condição muito melhor. Então, ao analisar essa questão de Kardec, o educador, pretendemos refletir sobre a importância
das grandes percepções que ele teve, né, como professor Rivaio ainda, na sua caminhada como educador. Né? Então, essa noção da pedagogia, esse emprego da didática na elaboração das questões, na organização, na divisão dos assuntos, ele é fundamental para facilitar o nosso entendimento. Meus queridos irmãos, eu desejo agradecer a todos os companheiros que permaneceram ligados a essa transmissão, fazendo votos de que todos sejam envolvidos em vibrações de amor, de paz, de alegria e otimismo, e que também nós possamos refletir sobre o tempo que passa rapidamente e sobre o que nós podemos fazer para melhorar o nosso padrão vibratório. Que Deus abençoe a todos e fiquem em paz. E então, meus queridos companheiros que assistiram até aqui esse estudo magnífico, esclarecedor e emocionante sobre Kardec e a educação com o nosso companheiro Valmir, convidamos a todos para fazer uma prece em agradecimento por esta oportunidade. Jesus, querido irmão, amigos espirituais que coordenam todo este trabalho de palestras de nossa casa. Somos muito gratos por estarmos aqui aprendendo um pouco mais sobre a vida, a obra e a dedicação ao processo educacional, não só em termos acadêmicos, mas também em termos de educação do espírito, com o nosso companheiro Allan Kardec. Gratidão ao irmão que fez a palestra, que estudou e que explanou sobre o tema. Que possamos nos despedir neste momento e aguardar uma próxima oportunidade de estudo. Que assim seja, graças a Deus.